Olá, alunos LAC Concursos, tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, uma atenção, um alô especial aí para os candidatos, para os nossos alunos que vão prestar a prova, né, que vão prestar o concurso, né, para o Banco do Brasil 2014, gente. Essa aula aqui é uma aula específica, tá? 100% direcionado para os nossos alunos que vão prestar o concurso do Banco do Brasil. E, gente, olha só, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas, mas muitas aprovações mesmo, porque ao longo do curso aí eu pude acompanhar, né, a caminhada de vocês, eu pude acompanhar através do feedback que eu tenho de vocês, que é pelos e-mails, né, as dúvidas, né, as sugestões que eu sempre recebo, em especial aí os candidatos que vão prestar o concurso, né, para o Banco do Brasil. Bom, gente, olha só, nós preparamos, né, o pessoal aqui do LAC Concursos, né, vários professores aí prepararam uma aula especial de véspera da prova, uma aula focada aí para ser assistida aí na véspera da prova. A gente vai fazer um super intensivo aí de 12 horas, né, de 12 horas, opa, professor, 12 horas só de informática não. Cada professor na sua área, na sua especialidade, né, elaborou um material, né, ao longo aí, né, de uma super aula de véspera com mais de 12 horas aí, né, estará incluso as matérias específicas, informática, enfim. E hoje nós vamos ter a aula de informática, gente, a nossa aula de véspera, Banco do Brasil 2014, 100% focado, tá, gente? 100% focado na banca Sesgran Rio. Beleza? Tudo bem? Ó, nós vamos ter aí mais de uma hora de aula, tá? Então toma água, dá um pause aí no vídeo, vai lá no banheiro, não perca um segundo dessa aula aqui, que eu tenho certeza, gente, que muita coisa boa você vai tirar dessa aula aqui. Professor, eu posso só estudar pela aula de véspera? Não, gente, de maneira alguma. Tá? Essa aula de véspera aqui vai ser o quê? Para te direcionar, para relembrar você de pontos importantes, né, de complementos importantes aí, que vão te ajudar na hora da prova. É imprescindível, tá? É 100% necessário que você faça todo o nosso curso, tanto de informática, tanto, né, dos conhecimentos específicos, né, todas as matérias aí, tá? Muito importante isso. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Tome nota, pegue um caderno, pegue o seu material de informática aí, os slides que você tem do curso, né, uma caneta, um marca-texto, que a gente vai fazer uma super aula agora, tá, gente? Um aulão de véspera, isso aí, vamos lá. Primeiro slide, gente, olha só. Bom, né, eu já falei aqui, né, a banca organizadora do Sesgran Rio, a banca organizadora do concurso é o Sesgran Rio, correto? Uma fundação 100% idônea, tá? Uma instituição profissional idônea, e eu vou falar uma coisa para vocês, ela gosta de exigir o conhecimento do aluno, ela gosta de espremer o aluno, ela só quer os melhores candidatos aprovados em suas provas. Tá? Então tenha isso na sua cabeça. Professor, me assustou de maneira alguma. Sabe por quê, gente? Porque você é um aluno lá que concursos, você está 100% preparado, você está, como diz, né, o ditado popular, você está afiado, gente. Olha só, e a prova, né, a metodologia que é cobrada no Sesgran Rio são questões de múltipla escolha. Então você vai ter lá a alternativa de A a E, né, você tem aí 5 alternativas para escolher, para fazer a sua escolha e marcar o xizinho lá. Bom, pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Vou dar uma dica para vocês que eu aprendi ao longo dessa vida, de correções de provas, de reclamação de alunos, né? Inclusive até colegas de trabalho. Recentemente eu corrigi a prova de uma colega minha, uma colega minha lá de onde eu trabalho, no órgão público, né? E algumas questões ela marcou a certa, tá? Ela marcou a questão certa, foi lá, apagou e marcou a questão errada. Então, gente, olha só. Essa é uma dica pessoal do seu professor Cato Júnior, seu professor de informática aqui do site LAC Concursos. Gente, não fica mastigando a questão, tá? Você visualizou,
poxa, visualizou a questão de cara, gente, 3 assim já vão estar bem fora do conteúdo. Geralmente a banca, o 6 graninho específico, ela costuma deixar você em 2 questões assim, na dúvida, né? Geralmente ela deixa você em 2 questões. Vai lá e marca que você acha que está certo. Por quê? Se você ficar, não é essa, é aquela, não é essa, é aquela, a chance de você apagar a correta é muito grande, gente. Porque tem aquele velho ditado, a lei de Murphy. Não é isso? Vai te perseguir, né? Se pode dar errado, vai dar errado com você. Então, né? Faça isso, não fica mastigando a questão. Eu lembro até hoje, pessoal. Eu peguei a prova da minha colega lá, ela falou, Cato, você que é experiente aí em concurso público, dá uma olhada na minha prova, vê, não tinha saído do gabarito oficial ainda, e fiz uma pré-correção na parte específica de informática. É isso, das 10 questões, eu acertei as 10, mas enfim, fora, né, antes do gabarito oficial, e teve uma questão que me deixou muito assim, deu muito peso à minha tese. Ela marcou a questão certa, né, ela marcou a questão certa, foi lá, apagou e marcou a questão errada. Gente, acredite, ela fez isso. Eu mostrei, apontei o erro para ela, dei essa dica, ela falou, pois é, Cato, é verdade mesmo. Eu devia ter feito isso. Marquei a correta, acabou, tchau, vamos lá, bola para frente. Enfim, essa é a dica que eu dou para vocês, gente. Não fica mastigando questão que você já marcou, pula para outro, vai para a próxima. Se você ficar, eu acho, a chance de você errar é grande. É claro, a não ser que você tenha um conhecimento aí. Tenha certeza que tenha marcado errado e vai lá e marca a correta. Mas na dúvida, deixa a primeira questão. Tá? A primeira questão que você marcou. Beleza? Então vamos lá, gente. Banca organizadora, Sesgran Rio, tá? Questões de múltipla escolha. Vamos lá. Bom, pessoal, no edital do Sesgran Rio, do concurso Banco do Brasil, ficou bem... a matéria Noções de Informática foi classificada como domínio produtivo da informática. Professor, por que mudaram o nome? Porque, gente, hoje ninguém mais quer, nenhuma instituição, tá? Tanto ela privada quanto pública, não quer mais um candidato, um aluno que possa, um candidato à sua vaga, né? Não quer mais um candidato que não saiba usar a informática de maneira produtiva. Gente, não adianta a pessoa ter conhecimento. Hoje é imprescindível que ela saiba utilizar as ferramentas produtivas, tá? Que ela saiba usar as ferramentas de produtividade do computador. Que ela saiba agregar valor no uso daquela máquina, não só para ficar no Facebook, não só para ficar em sites de fofoca e tal. Não, ela quer alguém que use o computador de maneira produtiva. Por isso o nome domínio produtivo da informática. Tá entendendo isso, gente? Ótimo, e eu tenho certeza que você já tem o conhecimento, você já tem o domínio produtivo da informática. Eu tenho certeza que você já sabe usar um Excel, você já sabe usar um Word. Gente, eu recebi um e-mail ontem, super satisfatório, de uma aluna que me fugiu o nome agora, super feliz porque ela tinha aprendido a usar o Excel a partir da minha aula, da nossa aula de Excel. Gente, eu fiquei muito feliz, realmente eu fiquei muito feliz, porque além de contribuir para a aprovação dessa aluna, eu estava fazendo o quê? Eu estava contribuindo para o dia a dia dessa nossa aluna. Estava contribuindo para o seu conhecimento, estava contribuindo para a sua produtividade. Então, gente, mudou o nome, não é mais Noções de Informática, é o domínio produtivo da informática. Eu tenho certeza, certeza absoluta que você, candidato lá que concurso, saiu do curso de informática, você que completou o curso de informática, que muita coisa que vocês não sabiam. Eu recebi e-mail de outro aluno também, na próxima aula, outra oportunidade, eu vou falar o nome, me fugiu o nome dele agora também, que me disse a mesma coisa. Professor, eu utilizo o computador há 13 anos e só agora eu tenho conhecimento de muita coisa que eu nem imaginava que existia. E olha que eu já sabia, que eu pensava que eu era o bicho da goiaba na informática. E hoje eu sei que eu não sei nada. Hoje eu sei que eu não sei nada. Exatamente com essas palavras. Então, pessoal, é imprescindível muita atenção aí nas aulas, ao todo o curso de informática, porque aquele candidato que vai fazer a prova, aquele candidato que vai fazer a prova sem estudar,
o material específico para concurso, só porque ele trabalha com computador todos os dias, esse cara não vai acertar nada. Nada, porque a banca, hoje em dia, as bancas elas sabem utilizar a tecnologia, sabem utilizar as suas questões para deixar o aluno perdidinho. Eu sei de aluno que foi super bem na parte específica e na parte de informática de 10 acertou 2 e não passou. Enfim, vamos lá, bola para frente. Pessoal, falar um pouco sobre a banca Sesgran-Rio. Tá, vou falar um pouco sobre a banca Sesgran-Rio. Gente, a banca Sesgran-Rio é uma banca super conservadora. Professor, como assim? O senhor disse que ela é fácil, agora está dizendo... O senhor disse que ela é difícil, agora está dizendo que ela é fácil? Não. O que eu quis dizer conservadora é porque ela ainda usa, ela demora, as mudanças com relação ao que é cobrado em suas provas, elas são lentas. Né? Eu vi prova de 2013... Eu vi prova de 2013, que foram as últimas questões, 2013 ano passado, né? Foram as últimas provas que eu tive acesso para elaborar essa super aula para vocês aqui, e o que eu pude observar, gente, ela ainda cobra o Word 2007, ela ainda cobra o Excel 2007, presente a questões alusivas ao Microsoft Office 2007. Professor, e agora? Me ferrei? Não. De maneira alguma, o Office 2007, tanto o 2010, que é o que está presente na sua carga horária aí, gente, são praticamente idênticos. Alguma coisinha ou outra mudou e o que eu tenho certeza que o conhecimento aí que você adquiriu no curso, né, vai te ajudar. Outra coisa, o BR Office ainda usa-se, viu? Algumas questões da Sesgran-Rio fazendo alusão ao BR Office, né? Todos nós sabemos que a partir da versão 3.3, 3.4, passou-se a chamar o LibreOffice. Mas, enfim, o que eu quero dizer, tá, pessoal? O que eu quero dizer a vocês com relação à banca ser conservadora é que ela não inova muito, as mudanças são devagar. Eu entendo que para 2004, 2014 ela vai, né, cobrar o Office 2010, o Windows 7, ainda não vai ser cobrado o Windows 8. Tá, o Windows 8 eu recebi e-mail de alunos, né, questionando, professor, já saiu o Windows 8, né, Windows 2008 eu recebi assim. Não, pessoal, ainda não é cobrado o Windows 8, não é cobrado em provas de concursos públicos, ainda mais se tratando de Sesgran-Rio, que é uma banca aí super conservadora, beleza? Vamos lá, ótimo, bacana. Falei aqui sobre o domínio produtivo da informática, é exatamente isso que eu disse, dei algumas dicas, né? Dei algumas dicas aí para vocês com relação a banca Sesgran-Rio e vamos lá, vamos para a nossa primeira dica aí. Bom, isso aqui é básico, né, gente? Eu vou respeitar a nossa cronologia, a nossa estrutura do curso de informática para falar aí sobre os principais tópicos. Eu vou relembrando, gente. É imprescindível que você assista todas as aulas, tá? Não vá apenas com essa super aula de véspera. Isso aqui é só para clarear, nortear aí você na hora da prova. Na hora que você estiver fazendo a prova, puxa vida, o professor falou isso naquela aula, super aula de véspera, né? E ele conceituou, ele deu a matéria teórica na sua aula XY. Vamos lá. Primeira coisa, gente, conceitos de hardware, gente. Conceitos de hardware, pessoal. Antes de mais nada, é imprescindível que você saiba, que você lembre que hardware é a parte mecânica, é a parte digital, é a parte eletrodigital, é a parte totalmente física da informática. Tá? É quando se trata de CPU, gabinete, placa-mãe, periféricos, placa de rede, placa de vídeo, não é isso? Placa de som, dispositivo de entrada e saída, não é isso? Monitor, mouse... Né? Toda a parte física, toda a parte mecânica é chamada hardware. Então, quando tiver uma questão fazendo referência a hardware, tenha isso na sua cabeça. Não tem nada a ver com software. Tá? Hardware é totalmente diferente de software. E qual que é a arquitetura do hardware que nós temos, gente? É o famoso personal computer. É o PC, gente. Né? É o famoso personal computer, que é o PC. Muita atenção com relação a isso. Tá? Às vezes, olha só, a banca pode dar uma imagem para você e pode pedir,
né? Pode pedir para você identificar o dispositivo de USB, né? O dispositivo de Universal Serial Bus, ou dispositivo de placa de vídeo, né? Se está havendo algum conflito ou não, que nós assistimos isso na nossa aula de Windows 7. Mas enfim, a parte de hardware é quando se trata da parte física da coisa. Pessoal, unidades de medida. Quando se trata de hardware, tá, o que geralmente cai, tá, é a tal da unidade de medida. Como assim, professor? Geralmente, né, a questão é elaborada de que maneira? Possui um computador, né, 1 GHz, né, vamos colocar aqui, 1 GHz, não é isso? Com 1 GB com 2 TB. Tá, gente? Caligrafia não é meu forte, mas tudo bem. Olha aqui, eu tenho um computador com 1 GHz, 1 GB e 2 TB. Identifique, né? Identifique qual dos dispositivos, tipo assim, faça uma relação entre, por exemplo, memória RAM, né, isso, memória principal, né, memória secundária e velocidade de processador. Porque todas essas aqui, gente, todos esses três caras são unidades de medida. 1 GHz faz referência à velocidade de um processador. Tá? Lembra lá da nossa aula? Professor, nossa aula de hardware, o senhor explicou isso exatamente. A unidade de medida de um processador, né, eu quero medir qual é a velocidade do processador. Então, geralmente, a velocidade de um processador é medida em hertz, né, que são cálculos por segundo, ciclos por segundo. 1 GHz é equivalente a 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, quando você vê a nomenclatura GHz, tenha certeza, 1 GHz é a velocidade do processador. Agora, gente, muita atenção aqui, ó. 1 GB e 2 TB. Um desses aqui é a memória RAM e o outro desses aqui é a memória secundária, memória de massa. Qual que é a memória de massa? Professor, eu sei, é o TB de terabyte. Exatamente, só sobrou qual? 1 GB, que geralmente é a memória RAM, é a memória principal. Então, pessoal, vai lá, pega a nossa aula de hardware, tá, e dá uma relembrada, uma recapitulada nas unidades de medida, né? Unidade de velocidade de processador, unidade de memória principal e unidade de memória secundária, porque isso pode cair, gente. Tá? Pode cair, porque na dúvida, na falta de questões, eles vão lá e colocam, claro, quando se tratando de hardware, vai lá e coloca uma unidade de medida, né? Nós temos também, né, na memória principal, nós temos a memória cache, né, de nível 1, 2 e 3. Geralmente ela é medida por megas. Por quê? Memória cache é uma memória muito cara e rápida. Então, quando tiver lá 4 MB ou 4 MB, se tiver lá memória principal, pode ser também, mas no caso da memória cache de nível 3 ou nível 2. Por que é tão pouco assim, professor, a unidade de memória da memória cache? Porque memória cache é uma memória muito cara e muito rápida. Então, geralmente, ela fica acoplada no processador e ela é bem pequenininha. Beleza? Bom, falamos aí sobre unidade de medida. Agora, gente, vamos falar sobre os dispositivos de entrada e saída. Bom, a nossa aula vai ser bem extensa, até porque o edital ele é muito extenso. Tá? O que é cobrado de informática, gente, totalmente, é o curso, exatamente, é o nosso curso completo de informática. Né? Ele é muito extenso, então a gente vai ter uma aula bem longa aí, né, para deixar você bem preparado. Bom, quando se trata de hardware, também pode cair o que, pessoal? Dispositivos de entrada e de saída. Professor, eu lembro o que são dispositivos de entrada. Dispositivos de entrada, né, são aqueles que a gente insere informação no computador. Exatamente, gente. Um dispositivo de entrada são dispositivos que fazem a ponte entre o usuário e o computador. Eu vou inserir as informações que o computador quer receber. Eu vou inserir as informações, eu vou dizer ao computador o que ele tem que fazer através
dos meus dispositivos de entrada e saída. Quais são eles? Os de entrada, né? Mouse, teclado, né? Isso, scanner, microfone. Tá? Esses quatro aí, em geral, são só dispositivos de entrada. São dispositivos que vai fazer a ponte. Usuário, meio, computador. Usuário, dispositivo de entrada, computador. E os dispositivos de saída? São os dispositivos que vão fazer o caminho contrário. O computador vai receber a informação, vai processar e vai devolver para o usuário. E como ele vai fazer isso? Através dos dispositivos de saída. Através do dispositivo de saída, ele vai externar as informações, ele vai externar o resultado do processamento de dados. Lembra lá nossa primeira aula de informática? Eu disse, pessoal, o conceito básico de informática é isso: entrada, processamento e saída. Vai entrar pelo dispositivo de entrada, vai processar com o processador e vai externar. Se for um vídeo, através do monitor. Se for um som, através da caixa de som. Se for uma impressão, através da impressora. E pessoal, muita atenção, sabe com o quê? Com os famosos dispositivos de entrada e saída. Ou dispositivos de dupla via. Dispositivo que recebe e que envia informação. Um exemplo claro é uma impressora multifuncional. Ela escaneia, né? Ela envia como informação e pode imprimir. Ela escaneia e imprime, ela faz os dois. O monitor touchscreen, né? Eu estou inserindo ali informações através do monitor. Eu estou vendo, eu estou clicando, eu estou enviando informações para o computador. Outro dispositivo de entrada que causa muita confusão na cabeça do aluno, um leitor de código de barras. Gente, um leitor de código de barras é um dispositivo de entrada. Ele vai ler as informações e vai enviar essas informações para o computador. Então, dê uma atenção também especial, dá uma recapitulada lá nos dispositivos de entrada e de saída, beleza, gente? Ó, falamos sobre arquitetura, unidade de medida, dispositivos de entrada e saída. Se for cair alguma coisa sobre hardware, né? Sobre hardware pode ser aí relacionado a um desses três tópicos aqui, beleza? Bom, conceitos de software, gente. Eu fiz aí basicamente uma transferência do edital, né? Coloquei os principais tópicos do edital e coloquei aqui. Conceitos de software. Bom, gente, software, todos nós sabemos que é a parte lógica, é a parte de processamento, é a parte escrita da informática. Nós temos o computador, né? Nós temos o computador que faz o quê? Ele faz o processamento das informações. Só que para esse computador funcionar, ele precisa de um software. O software que é a parte de instrução, é a parte que vai nortear o correto funcionamento da máquina. E isso é feito através de um software. E um software, gente, como ele é construído? Ele é construído através de comandos. Eu vou fazer um compilado de comandos, comandos que o computador possa reconhecer, e através disso eu vou criar um software. Então, software é a parte lógica. Guardem aí, anotem aí, pessoal. Software é a parte lógica, hardware é a parte física, né? Como o software é a parte lógica, é a parte que o ser humano, né, que faz a programação. Professor, qual que é mais difícil de aprender, o hardware ou o software? O software ele tem uma ramificação muito grande, né? Ele tem assim variações maiores do que o hardware. O hardware é a parte do computador, dispositivo de entrada e saída, processador. O software não, eu posso ter vários tipos de software, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre software. Os softwares, eles se enquadram em duas famílias. Tá? O software, né? Software livre, isso na área comercial. O software livre e proprietário. Professor, o que é um software livre? Um software livre é um software gratuito. Né? Um software, assim, na grande maioria, é um software gratuito. Né? Pode ser cobrado? Pode. Nós temos algumas distribuições do Linux que são pagas, mas enfim, é um software livre, né, que eu posso ter o quê? Eu posso ter acesso ao código-fonte desse software. Como assim código-fonte, professor? Gente, eu posso reprogramar esse software. Tá? Eu posso adequar esse software às
minhas necessidades, sem problema algum. Tá? Você entendeu? Eu posso adequar esse software às minhas necessidades. Né? E eu tenho um software proprietário. Como assim? É um software que eu tenho que pagar. Tá? Ele é um software pago. Né? Ele é um software pago e eu não tenho. Eu vou utilizar apenas aquilo que o desenvolvedor, né, o produtor desse software, vai deixar eu usar. Então nós temos lá software livre, em sua grande maioria é gratuito, né? Totalmente programável, tenho acesso ao código-fonte dele, eu posso reprogramar esse software. Código proprietário, um software proprietário, né? É um software pago, e algumas vezes muito bem pago, são softwares caros, e eu posso utilizar apenas aquilo que o desenvolvedor me autorizar. Tá? Professor, um exemplo de software livre, Linux. Né? O Linux é um sistema operacional, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, entre outros, gente. São vários softwares, por sinal, muito bons, né? Por sinal, muito bons, e melhor ainda, são gratuitos. Beleza, maravilha, ótimo. Software, professor, me dê exemplos de software proprietário. Gente, Microsoft Office, Adobe, né, o pacote Adobe, Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Gente, esse pacote Adobe é caríssimo, gente, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Adobe, nós temos o Windows, né, o Windows, tenho certeza em dizer que é o software que mais arrecadou dinheiro em todo o planeta, foi o sistema operacional Windows, né, nós temos aí o Office, nós temos aí vários programas que são pagos, são classificados como softwares proprietários, ou seja, ele tem um dono, né? Você não é um dono do software, você pode usar a licença, você compra uma licença, né? Você está comprando uma licença de uso, eu posso utilizar esse programa, mas eu não posso fazer nada além disso, eu não posso adequar. Puxa vida, o meu Office eu quero inserir uma funcionalidade nele, eu quero alterar a estrutura do meu programa. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho acesso. Apenas os engenheiros, né, a parte técnica lá da Microsoft. Mas enfim, guardem um conceito. Software livre, em sua grande maioria gratuito, né, totalmente programável, tem acesso ao código-fonte. Software proprietário, oneroso, eu tenho que pagar por ele. Eu posso apenas utilizar o que o desenvolvedor deixar, ou seja, o software não é meu, eu tenho uma licença para utilizar esse software. Bom, beleza, conceituei o software e vamos falar um pouco sobre sistema operacional, gente. Sistema operacional. Bom, sistema operacional, gente, é um conjunto de software. Guardem bem isso, não é apenas um software, tá? Sistema operacional é um conjunto de software que visa manter a integridade, que visa manter a funcionalidade e que visa o quê? Da plataforma, né? Ele tem que dar uma plataforma para que nós possamos trabalhar com esse programa, com esse computador. Um computador sem um sistema operacional, gente, ele não faz nada. Ele é um simples peso de papel e em grande maioria um peso de papel bem caro, não é isso? Ele é um peso de papel bem caro, né? Para que se possa ter funcionalidade, para que esse sistema possa funcionar, gente, é imprescindível que eu tenha um sistema operacional. E uma das principais características do sistema operacional, gente, é o quê? Ele se caracteriza como um conjunto de software. Eu tenho um software específico para gerenciar o meu HD, eu tenho um software específico para gerenciar a minha energia, eu tenho um software específico para gerenciar a minha estabilidade, eu tenho um software específico para garantir a vida útil do meu processador, ou seja, é um conjunto muito grande com vários dispositivos que visam principalmente garantir a funcionalidade e a integridade desse sistema. Vai ter um outro tópico lá sobre o Windows 7, eu vou falar mais um pouco sobre o Windows 7. Na prova, gente, pode ser cobrado ou o Windows 7 ou o Linux. A minha aposta é que seja cobrado o Windows 7, né? Mas pode sim cair algo sobre o Linux. O que pode cair sobre Linux? Gente, em sua maioria, né, quando se trata de Linux, geralmente eles tentam confundir, ou eles fazem uma relação entre Windows e Linux,
né? Faz uma relação ou entre Windows e Linux. Pode cair, por exemplo, né, como a Sysgram usa questões de múltipla escolha. Pode cair lá 5 alternativas e diga qual dessas distribuições é uma distribuição do Linux. Aí você vai ter que escolher lá, Kurumin, Red Hat. Né? Eu elenquei os 3 principais aqui, mas eu vou dar um alô para vocês para dar uma recapitulada no material aí, que eu tenho várias distribuições no material. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, classificações do software. Os softwares eles se enquadram em 3 classificações. Eles podem ser software básico, utilitário ou aplicativo. Professor, como assim, gente? Primeiro, software básico. Vou fazer uma leitura para vocês aqui. É o programa considerado essencial para o funcionamento de um computador. Sem ele, o computador não funciona. Ou seja, é o que eu acabei de dizer para vocês aqui. Né? Um computador ele precisa de um software. Né? E ele é chamado o quê? Software básico. Ele é classificado como um software básico. Por quê, professor? Porque sem ele o computador não funciona. Sem ele não vai fazer nada. Sem ele vai ficar paradinho, vai ser um simples peso de papel. Professor, me dê um exemplo de software básico. Gente, eu acabei de falar. Sistema operacional. Ou Windows ou Linux. Porque, pessoal, um software básico, ele vai dar o quê? Condições para que eu possa instalar esses outros dois softwares aqui. Ele vai me dar o quê? Uma plataforma. Ele vai me dar uma plataforma para que eu possa o quê? Trabalhar. Sem ele eu não funciono. Né? Sem ele o computador não funciona. Né? Sem ele eu não consigo instalar nenhum dessas duas famílias aqui, ó, que é o tal do software utilitário e software aplicativo. Faz um quadrinho no seu caderno aí, né? Coloca lá software básico, software imprescindível para o bom funcionamento, para o funcionamento de um computador. Não é nem para o bom funcionamento, é para o total funcionamento. Sem ele não funciona. Exemplo clássico, sistema operacional e Windows ou Linux, né? Windows e Linux. Software utilitário. Bom, é qualquer programa não obrigatório para o funcionamento do computador, porém é extremamente útil para o seu bom funcionamento. Olha aqui, um software utilitário é um programa extremamente recomendado que você instale em seu computador. Não é um programa imprescindível. Professor, sem ele não funciona? Não. Vai funcionar normalmente, mas é um software que vai te dar uma segurança, para que ele funcione de maneira correta. Quer um exemplo? Vamos lá. Um antivírus, gente. Um antivírus é um software que ninguém utiliza. É um software que a gente vai instalar, ele vai ficar quietinho lá no canto e de vez em quando ele vai te avisar, opa, precisamos o quê? Precisamos fazer uma varredura. Né? Tem um arquivo malicioso aqui. Né? Ele só vai aparecer quando realmente tiver algum tipo de ameaça que pode estar atacando o seu computador. Só que um software utilitário a gente não utiliza. Ninguém vai lá e abre o antivírus, né? Vai lá, abre o antivírus e fica trabalhando com o antivírus. Não, de maneira alguma. Por isso, ele é classificado como um software utilitário. Ele não é imprescindível, mas ele é necessário. Tá, gente? Bom, e chegamos ao software aplicativo. É qualquer programa não obrigatório, software aplicativos. São programas que têm aplicações práticas para o usuário. Também não são obrigatórios para o funcionamento do computador, porém, quando instalados, oferecem produtividades aos usuários. Deixa eu marcar esse cara aqui. Pessoal, software aplicativo são softwares que nós realmente utilizamos. Tá? São os softwares que nós usamos no dia a dia. Né? Um exemplo é um navegador, o Windows Explorer, o Mozilla Firefox, né? O Microsoft Office, o Adobe Premiere. Né? Todos eles são classificados como softwares aplicativos. São os softwares que nós realmente vamos utilizar. Agora, vocês perceberam, gente, que para eu utilizar esse cara aqui, eu tenho que ter todos esses aqui. É tipo uma pirâmide. Eu tenho que ter a base, que é meu software aplicativo, meu software básico.
eu tenho que ter um meio que vai garantir a minha segurança, que são os softwares utilitários, e até que no topo da pirâmide eu vou utilizar os softwares, né, os meus softwares aplicativos. Né? Olha o tamanho da estrutura aí para eu poder utilizar, né? Às vezes você não tem ideia, né? Você está lá usando um navegador, né? Tá olhando uma foto, alguma coisa assim, você não tem ideia do tamanho, tantas informações que estão sendo processadas naquele segundo para que você possa simplesmente escutar uma música, para que você possa simplesmente visualizar uma foto. Né? Então, guardem muito bem isso, pessoal. Anota e faz um quadradinho, né? Claro, você vai ter acesso ao material, mas eu gosto de forçar os meus alunos a escreverem, por quê? Porque quanto mais você trabalha com a informação, mais você guarda, fixa o conteúdo. É isso? Fica uma dica aí para vocês, vai lá, tome nota, software básico, software utilitário e software aplicativo. Você pode até fazer uma pirâmide lá, coloca lá, software básico, né, utilitário e aplicativo. Beleza, gente? Bom, falamos sobre softwares, falamos sobre softwares básicos, e falando em software básico, nós temos aqui o famoso sistema operacional Windows. Né, o Windows 7, que pode vir a ser cobrado na banca, na prova, né, algo sobre o Windows 7. E, pessoal, na maioria das questões que eu pude observar, né, quando se trata aí de sistema operacional, no caso do Windows 7, o que acontece? Eles gostam de tirar uma imagem. Eles tiram uma imagem, por exemplo, aí do painel de controles e perguntam, né, qual é tal função de tal objeto. Né? Então, é imprescindível que vocês dêem uma atenção bem especial nas ferramentas de sistema, em especial no painel de controle. Gente, dá uma trabalhada boa, dá uma explorada boa no painel de controles. Tá? Dentro da ferramenta de sistemas nós temos ferramenta de backup, ferramenta de fragmentação, só que em sua grande maioria, quando cai alguma ferramenta de sistema, é cobrada o painel de controle. Então, vai lá, dá uma explorada no seu painel de controle. Né? Pessoal, observe um caminho que você segue, por exemplo, para chegar na opção sistema, atualizações atualizações ativas ou não. Observe qual é o caminho que você tem que chegar para visualizar tal função. Observa lá em cima, né, no painel de controles, nós temos lá. Deixa eu desenhar aqui. Nós temos aqui o painel de controles, né, nós temos aqui os ícones, e em cima, pessoal, nós temos o que? Nós temos a famosa barra de endereço. Lá na barra, observe qual é o caminho que você tem que chegar para poder acessar tal ferramenta. Porque às vezes, eu já vi algumas questões que ele fala, qual é o caminho que João teve que percorrer para chegar em tal função. Aí através lá da barra de endereço você consegue identificar, olha lá, personalização, segurança, contas de usuários, né, isso, dispositivos, impressora. Né? Dá uma olhadinha nessa parte específica, eu exploro bastante, que eu exploro bem na nossa aula aí de informática. Bacana, falamos aí recapitulamos, né, sobre ferramentas de sistema. Pessoal, pastas e diretórios. Gente, isso cai e deixa os alunos muito confusos. Por quê? Pasta é a mesma coisa que diretório. Professor, mas diretório não é lá C2 ponto, D2 ponto, não. C2 ponto e D2 ponto são o quê? Partições, são unidades do seu disco rígido. Pastas, né, é a mesma coisa que diretório. Tá? Pastas todos nós sabemos que são o quê? São divisões, né, dentro do meu HD que eu posso organizar os meus arquivos. Eu já vi questão, por exemplo, que tinha uma imagem lá no Windows Explorer de uma pasta com 2 arquivos dentro. E a banca, a Cesar Garril, perguntou quantos arquivos tem dentro dessa pasta, apenas visualizando essa informação. Não é isso? E tinha lá 0, nenhuma, a pasta estava vazia. A pasta estava vazia, aí era só simplesmente colocar nenhum arquivo. Mas enfim, gente, às vezes cai coisa besta que nós somos pegos de surpresa, né, por falta de atenção e acaba errando. Então, pasta é a mesma coisa que diretório. E nós temos também, gente, a subpasta, as famosas subpastas, que são pastas dentro de pastas. Né? E eu posso ter a quantidade que eu quiser. Tá? Eu posso ter a quantidade que eu quiser.
Pode cair uma pergunta, né? Pode cair uma pergunta besta, tipo, quantas pastas podem ter dentro de uma pasta? Então, se tiver a opção lá, ilimitado, eu posso ter quantas pastas que eu quiser. Gente, eu estou falando sobre isso aqui porque está previsto no edital, tá? Às vezes você pode falar, professor, mas o senhor está falando besteira. E não, de maneira alguma. Tudo isso está no edital do Banco do Brasil, tá? Pastas e subpastas. Bacanas. Tema amplamente abordado na nossa aula de Windows. Tá? Temas amplamente abordados na nossa aula de Windows. Nós temos aqui o famoso Windows Explorer. Eu acredito que vai cair uma imagem, que vai ter uma imagem do Windows Explorer lá, e vai cair alguma questão, uma ou duas, ou até 3 questões, fazendo referência ao Windows Explorer. O Windows Explorer é o quê? É aquele explorador de arquivos. É através dele que eu vou fazer o quê? Copiar, colar, excluir, mover, renomear. Né? É através dele que eu vou fazer todas essas ações. Que eu vou fazer o quê? Eu vou explorar, né? Eu vou explorar o conteúdo do meu computador. É através dele que eu vou fazer tudo isso. Quer uma dica? Terminou a aula. Depois que você fuçar, definitivamente fuçar no seu painel de controle, você vai conhecer melhor o seu Windows Explorer. O Windows Explorer tem toda a mesma estrutura, a estrutura é muito parecida com relação ao painel de controles. Eu vou ter lá minha barra de endereço, eu vou ter minha barra de rolagem, eu vou ter minha barra de status, não é isso? Eu vou ter tudo isso aí. Então vai lá gente, dá uma boa explorada em seu Windows Explorer. Beleza? Sem problema algum. Bacana. Eu acho que vai cair alguma questão sobre esse cara aqui, tá, gente? Então, dá uma atenção especial para o Windows Explorer. Dá uma recapitulada. Assiste a nossa aula de Windows de novo. Tá? Isso é imprescindível. Vai lá e dá uma fuçada no seu Windows Explorer. Tá? Conhece bem a estrutura. Né? Do lado esquerdo, né? Tá as minhas unidades, as minhas partições, as minhas unidades de disco. Não é isso? Quando tiver um USB, um dispositivo USB, por exemplo, vai estar com o nomezinho USB lá, de Universal Serial Bus, não é isso? Área de transferência, gente. Área de transferência. Professor, o que é esse tal de área de transferência? Pessoal, toda vez que eu dou um Ctrl C e quando eu dou um Ctrl C, por exemplo, eu quero fazer o quê? Eu quero copiar um arquivo, não é isso? Bacana, ótimo. Mas não vem na sua cabeça, para onde que esse arquivo vai? Né? Para onde que esse arquivo vai para que eu possa colar ele, por exemplo? Ele vai para a famosa área de transferência. O que é isso? É um espaço virtual, tá? Ele é um espaço totalmente virtual, ele é um espaço virtual dentro do sistema operacional que visa o quê? Guardar momentaneamente algumas informações. Por exemplo, eu quero copiar um vídeo, eu vou lá e vou dar o Ctrl C, puf. Esse vídeo vai ficar hospedado aonde? Vai ficar momentaneamente hospedado na minha área de transferência. Na hora que eu for lá e clicar, dar o Ctrl V, né, de colar, ele vai sair da minha área de transferência e vai para onde eu quiser, para onde eu selecionar esse cara, para onde eu selecionar, para o destino que eu discriminar para ele. Por exemplo, eu quero tirar um arquivo do C2 ponto e eu quero colocar ele no D2 ponto. Eu vou dar um famoso Ctrl C e Ctrl V, beleza? Ele vai ficar hospedado aonde, gente? Na minha famosa área de trabalho. Bacana? Bom, recapitulamos aqui sobre o Windows. Professor, pode cair mais? Pode cair os atalhos. Pode cair os atalhos. Eu deixei, né, na nossa aula de Windows, tem uma lista completa aí para vocês de atalhos do Windows. Vai estar disponível, vai estar bem no cantinho lá de material da nossa aula de véspera aqui do Banco do Brasil. Pessoal, por que eu falo de atalhos? Porque na falta de questão, né, a banca já está exaurida de questões, ela vai lá e vai colocar um atalho para você. Qual desses atalhos aqui é responsável por tal função? E se você não tiver, gente, isso não adianta, se você não tiver a lista de atalhos aqui na sua cabeça, você simplesmente vai errar. Quer um exemplo? Professor, eu quero trancar o meu computador, eu quero bloquear ele. Qual que é o atalho para isso? Tecla Windows mais a letra L de lock. Não é isso? Bacana. Eu quero copiar um arquivo clássico, eu quero Ctrl C, né? Ctrl Copy. Eu quero cortar um arquivo, Ctrl X. Não é isso? Eu quero desfazer uma ação, Ctrl Z. Você tem que ter tudo isso na sua cabeça. Né? É imprescindível, porque você que quer passar, você que quer ir fazer a diferença,
você tem que ter a sua, na sua cachola, na sua cabeça, você tem que ter todo a lista completa de atalhos. Professor, mas é difícil. Gente, passar numa prova de concurso público não é fácil. Ninguém disse isso, tá? Então vamos lá.